Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre M. Carlsen com as peças brancas e L. Aronian com as peças pretas. D4. Cavalo F6. C4. I6. Cavalo F3. D5. Cavalo C3. Bispo I7. Bispo G5. H6. Bispo H4. Roque curto. I3. Cavalo I4. Bispo captura em I7. Dama captura em I7. Torre C1. C6. Dama C2. Cavalo captura em C3. Dama captura em C3. Cavalo D7. Bispo I2. D. Captura em C4. Dama captura em C4. I5. Roque curto. E. Captura em D4. Cavalo captura em D4. Cavalo F6. B4. Bispo D7. Torre de F, D1. Torre de F, I8. Dama C5. G6. A4. Dama captura em C5. B. Captura em C5. A5. Cavalo B3. Torre 5. Torre D4. Rei F8. Rei F1. Rei I7. Bispo C4. G5. H3. B5. C. Captura em D6. Torre B8. F4. Torre captura em I3. Cavalo C5. Torre captura em B6. Rei F2. G. Captura em F4. Torre captura em F4. Torre 5. Torre captura em F6. Bispo I8. Torre F4. Torre captura em C5. Torre 4 cheque. Rei F8. Torre captura em I8 cheque. Rei captura em I8. Bispo captura em F7 cheque. Rei captura em F7. Torre captura em C5. Torre B4. Torre captura em A5. C5. Rei I3. Torre D4. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era a torre B2. Torre A6. Rei G7. A5. Torre A4. G4. H5. A avaliação passou a ser de 3.4. Esse foi um erro grave. O melhor lance era rei H7. G. Captura em H5. Torre A3 cheque. Rei I4. C4. Rei D4. C3. Rei D3. Rei H7. H6. Esse lance devolve parte da vantagem. O melhor lance era rei C2. Torre B3. Rei C2. Torre B5. Rei captura em C3. Torre F5. Torre A8. Torre B5. Rei C4. Torre F5. Rei B4. Torre F4 cheque. Rei C5. Torre F5 cheque. Rei D4. Torre B5. Rei I4. Torre C5. Torre A6. Torre B5. H4. Torre C5. Rei D4. Torre B5. Rei C4. Torre F5. Rei B4. Torre F4 cheque. Rei C5. Torre F5 cheque. Rei B6. Torre F6 cheque. Rei B7. Torre F7 cheque. Rei C8. Torre F8 cheque. Rei D7. Torre F5. Torre A8.
Torre D5 cheque. Rei I6. Torre B5. Rei F6. Torre C5. Torre A7 cheque. Rei captura em H6. Rei F7. Torre B5. A6. Torre B6. Rei G8. Torre B8 cheque. Rei F7. Torre B6. Rei I7. Rei G6. Rei D7. Torre F6. Torre A8. Rei G7. Rei C7. Torre F7 cheque. Rei D6. Torre F6 cheque. Rei I5. Torre B6. Torre A7 cheque. Rei G6. H5 cheque. Rei H6. Rei F5. Torre C6. Torre 7. Torre captura em A6. Torre 6 cheque. Torre captura em I6. Rei captura em I6. Rei captura em H5. A partida terminou empatada. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.